Vamos esperar as pessoas chegarem. Vamos vendo aqui. Dá um minutinho, esperar o pessoal chegar para a nossa live. A primeira live do Descobrindo o Brasil, com o nosso amigo Mbaidigan, do Chad. Vamos esperando alguém chegar aqui na live. De qualquer forma, essa live ela vai ficar registrada, né, nas redes sociais. O pessoal que faz parte do grupo DNA Testes, né, Descobrindo o Brasil, e também do grupo DNA Brasil, depois vai ter acesso a essa live gravada. Esperando aqui o pessoal. Essa é a nossa primeira live. A primeira, na verdade, pessoal, foi a da Sara, mas, infelizmente, por algum problema lá no Instagram, ela não ficou registrada, né? Depois eu tentei resgatar ela, mas não consegui. Então, a primeira foi a da Sara, mas como não ficou registrada, então a gente está contando essa como primeira. Eu estou até pensando numa nova live, né, com a Sara, por conta de não ter ficado registrada a live dela. Esperar só mais um minutinho e a gente vai começar. Como vai ficar gravado, não tem problema. Dando um tempinho aqui, já vamos começar. Mais um tempinho. Pronto, chegando, Poliana. Seja bem-vinda, Poliana. Eu acho que a Ana também deve aparecer. Esse é o pessoal que me ajuda no projeto Descobrindo o Brasil, Afro Brasil. Poliana, Zé Antônio, a Ana, a Miriam, Daniel, né? Pessoal que a gente tem conversado aí, que tem colaborado. Zé Antônio também, que tem um trabalho lá em São Francisco do Conde, na Bahia, entre os estudantes do continente africano que estão lá, né? Então, acho que já dá para começar, pessoal. Então, como eu disse, essa é a nossa primeira live, né, do projeto Descobrindo o Brasil. Nós fizemos uma outra live, Fábio Nunes dos Santos, seja bem-vindo, pessoal. Então, nós fizemos uma primeira live com a Sara lá no Instagram, mas por alguma razão essa live não ficou salva, né? E eu estou até pensando em fazer outra live com a Sara por conta disso, e não ficou salvo, e por conta disso a gente está considerando essa como sendo a primeira, mas nós fizemos uma com a Sara, certo? Essa live de agora, ela é com o nosso amigo Mbaidigan, né, do Chad. Ele foi um dos participantes, né, do projeto Descobrindo o Brasil. Nós tivemos também a participação do João, né, em Batene, que é do povo Balanta, né, de Guiné-Bissau. E outras pessoas também do continente africano estão participando do projeto da Genera, né,
o qual eu estou ajudando também, né? E esse projeto ele tem como objetivo, né, o projeto da Genera, testar, né, pessoas que queiram colaborar, né, com a melhoria das calculadoras. Nós sabemos que o Brasil ele é um país multi-miscigenado, né? Então esse projeto do Genera de doar kits, né, de ancestralidade para árabes e africanos, ele vai colaborar para a melhoria, para que os resultados se tornem mais específicos, né, mais exatos. Então, eu estou colaborando com esse projeto da Genera também, né, e nós estamos divulgando também resultados de pessoas que estão fazendo o teste pela Genera, pelo projeto da Genera. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar a respeito do Descobrindo o Brasil é o seguinte: o Descobrindo o Brasil nasceu há 1 ano e 3 meses, né? Como fruto da minha experiência na genealogia genética, né? A experiência que eu tive através do meu teste. Eu realizei o teste há 3 anos, e quando eu fiz o teste, eu percebi que na minha lista lá de matches, né, de primos genéticos, não tinham negros, né? Eu fiz o meu teste na época pela MH, né, que é na Heritage, e percebi que não tinham negros. E aí eu fiquei me perguntando, mas como? Eu sou afro-brasileiro, né? E não vi nenhum primo próximo, né, negro, né, afro-brasileiro também, ou mesmo africano, não tinha. E aí eu decidi montar um projeto para trazer pessoas que de outras formas não fariam o teste, né? Então nós começamos no ano passado testando alguns indígenas aqui do Ceará, né? Pessoas que são amigas nossas, minha esposa é indígena, né? Então eram pessoas que nós tínhamos contato. O Celito já desenvolvia esse trabalho patrocinando testes, né? O Celito, que é dono do grupo DNA Brasil, né, que é o maior grupo de genealogia genética do Facebook. Então, ele já realizava esse trabalho, mas eu quis montar um projeto mais abrangente, tornar isso daí mais frequente, né? Inclusive, através do trabalho que o Celito já desenvolvia, a avó materna da minha esposa foi testada, né? Ela sendo indígena, veio com 75% de indígena, né? E eu quis expandir, né? Tornar essa prática da doação dos kits, né? De se reunir com o pessoal para adquirir esses kits, quis tornar mais frequente esse trabalho. No ano passado nós testamos mais 7 pessoas. Esse ano eu quis indígenas, né? Relacionar indígenas, tanto indígenas aldeados quanto indígenas que não são aldeados e tal, mas sempre pessoas que eram próximas a gente. Nesse ano, eu quis expandir isso também para afro-brasileiros, e agora nós estamos com um trabalho também com pessoas naturais do continente africano, certo? Nós tivemos também esse ano 2 testes de indígenas, né, que deram 100%, né, que é o teste do CEO, né, e o teste da Kellen Apalai, certo? Então, esse trabalho que nós temos desenvolvido. Muitas pessoas, né, com quem eu tenho conversado agora, algumas conhecem o teste de ancestralidade, outras não. Para quem não conhece, esse teste, ele revela de quais lugares do mundo vieram os nossos ancestrais, né? Então, ele tem uma abrangência muito grande, algumas pessoas falam em séculos, outras falam em milênios, né? O fato é que esse teste ele tem uma abrangência muito grande quanto à nossa ascendência. Então, ele vai revelar de quais lugares do mundo vieram os nossos ancestrais, certo? Além disso, ele também vai mostrar quais pessoas compartilham ancestrais em comum conosco, certo? Então, você vai poder entrar em contato com essas pessoas, né? Você vai poder descobrir um pouco mais a respeito da sua ascendência. Então, você vai ter ali uma lista de primos próximos a você, né? Do menor ao maior grau, né? E vai poder entrar em contato com essas pessoas através do teste de ancestralidade. Você também tem acesso a relatórios da sua saúde, né? Então, você vai descobrir certas tendências
genéticas que você tem a determinados tipos de enfermidades, de doenças, né, de síndromes e tal, reação a certos medicamentos e tal. Então, o teste de ancestralidade, ele é muito abrangente, né? Eu mesmo fiz o teste há 3 anos, eu achei que eu ia fazer esse teste e ia ficar só por isso mesmo, ia receber o meu resultado e, assim, depois de receber o resultado, ia ficar por isso mesmo, ia acabar ali e tal. E não, né? Eu estou nessa pesquisa já há 3 anos, e aí, depois de ter feito a minha própria. Ter as minhas próprias experiências, né? Também estou ajudando outras pessoas a terem essa mesma experiência. Há um tempo atrás, um projeto ficou bastante popular nas mídias, né? Por conta da televisão, que foi o DNA África, que virou um documentário onde as pessoas faziam esse teste, né? Brasileiros faziam esse teste, e 5 deles foram selecionados para irem até o continente africano e visitar, né, alguns povos de lá, algumas etnias de lá, né? E conhecer. Nós sabemos que o Brasil ele teve um longo período de escravização, né? Mais de 5 milhões de pessoas foram trazidas para o Brasil. Né? O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas do continente africano. Né? Então, foram cerca de 354 anos de escravidão. Então, nesse período, foram trazidas pessoas para cá dos mais variados povos, das mais variadas etnias, das mais variadas nações, e aqui nós perdemos totalmente o nosso contato, as nossas ligações, as nossas raízes com o continente africano. Então, nós temos dois tipos de pesquisa ancestral, né? Nós temos a genealogia documental e temos a genealogia genética. Pela genealogia documental, fica muito difícil para nós, que somos negros, que somos indígenas e tal, descobrirmos a nossa ancestralidade, né? Descobrir de onde a gente veio, né? Através da documentação. Por quê? Porque toda a documentação que existia, ou pelo menos a maior parte dessa documentação, ela foi apagada, né? Ela foi até queimada, né? Por ordens de governos e tal, aqui no Brasil. E então esse passado nosso ficou apagado, né? Então nós não sabíamos até então de onde nós viemos, né? Então os testes de ancestralidade, hoje acessíveis às pessoas, né? A pessoa entra no site. Hoje nós temos 2 empresas que trabalham no Brasil com isso, né? A Genera é a empresa atualmente mais popular, né? Que vende, que comercializa esses testes no Brasil. E você faz toda a compra pela internet, né? E você recebe o seu kit em casa, você faz a coleta em casa, a coleta da sua saliva, né? E deposita ali no envelope, manda pelo correio, eles recebem lá no laboratório, e depois de 15 dias ou 20 dias úteis, você recebe o seu resultado no seu e-mail, né? Então, isso tudo deu uma facilidade, né? E abriu um espaço para nós que não conhecíamos a nossa ancestralidade, né? Então, isso daí nos incluiu nesse contexto da pesquisa genealógica, né? Isso daí popularizou, né? Ou pelo menos está popularizando essa questão da pesquisa familiar, a pesquisa genealógica através da genética, né? Isso é muito bom, porque até então nós não sabíamos nada, né? E nós agora temos essa oportunidade de, através dos testes, conhecer. A Genera está fazendo esse trabalho agora com as pessoas naturais do continente africano, doando o kit para as pessoas que estiverem interessadas em fazer esse exame, certo? Esse teste. E essas pessoas testando, né? Elas ajudam muito a nós, afro-brasileiros, a conhecermos as nossas origens, né? Porque isso daí vai melhorar, né, a forma com que a calculadora ela nos dá o resultado, vai tornar isso mais específico, isso mais acertado, certo? Então, quero estender desde já o convite, né, às pessoas, através do Mbaidigan, quero estender esse convite, né? Ele participou,
ele fez o teste, né, de ancestralidade e ele pode nos dizer qual foi a experiência que ele teve. Agora eu quero abrir um espaço para o Mbadiga para que ele possa falar um pouco de quem ele é, né, o que ele faz aqui no Brasil e, e falar um pouco do Chad, né? Ele é natural do Chad. Nós escutamos falar bem pouco do Chad, né, aqui no Brasil. Então, eu acho que todo mundo fica meio curioso de saber algo a respeito de como a vida no Chad, se existe similaridade com a vida aqui no Brasil, se existe similaridade na cultura, se você acha que o Brasil é parecido, é muito diferente. Eu quero abrir espaço para que o Mbadigan possa se apresentar e possa nos falar a respeito um pouco dele e a respeito do Chad. Rodrigo, muito Boa tarde. obrigado pela palavra e pelo espaço, né, para a gente se reconectar, digamos, com as nossas raízes. Para mim é uma grande alegria, né, poder ajudar nesse projeto, ajudar os irmãos, né, da diáspora, né, a se reconectarem com a nossa terra-mãe, a África. Nesse sentido, quando você falou do projeto, eu aceitei com muito prazer, com muita alegria, e tentei chamar outros amigos também. Eu acho um projeto muito nobre, muito bom para reforçar, né, a nossa relação, nossas ligações como comunidade, né, africana, eu falo da África como todo, com sua diáspora. Entendeu? Então, vou me apresentar, como você disse, sou Mbadigan de Coldingam, moro no Brasil há 7 anos já, vou fazer 8 anos, nesse ano cheguei em 2014. No momento estou cursando, fazendo um mestrado, né, em filosofia na USP, além disso, eu trabalho também com a JPI, com o Escritório da Justiça e Paz, né, Integridade de Criação dos Missionários Claretianos. Ajudo na questão de trazer reflexões sobre a política, a paz, as questões sociais. Então, tento trazer reflexões nas redes sociais, nas formações que a gente tem de vez em quando. Então, faz um pouco um trabalho de assessoria. E é um pouco isso que eu faço, né, no momento, aqui no Brasil. Respondendo à sua questão, se tem semelhança entre o Brasil e o Chad, que é um país que é muito pouco conhecido, você falou tudo mesmo, porque somos poucos. A comunidade chadiana aqui no Brasil, se não me engano, acho que tem 4, 5 pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, né? No momento, me encontrei com 3, 4 chadianos. E quando falo que sou do Chad, de fato as pessoas perguntam: Chad? Onde que fica aí? E onde fica esse país? É um país? Existe? Nunca ouvi falar. Me lembro que nesses dias, né, quando houve o presidente do Chad foi morto, aí o G1, né, da Globo fez uma publicação no Instagram, aí as pessoas foram falar: Chad, esse país existe mesmo? Aí eu comentei até falar: a prova é que estou aqui, esse país existe, de fato, eu estou aqui estudando, eu sou de lá. Mas, enfim, é um país muito pouco mesmo conhecido, porque é um país. Acho que isso tem a ver também com a situação geográfica do país. É um país que é bem. Que fica bem no coração, digamos, do continente africano, não tem acesso ao mar, não tem acesso a nenhum oceano, digamos. Né? Então, fica lá no centro, tem como países vizinhos, né, a Nigéria, Camarões, no norte temos a Líbia, no sul a República Centro-Africana, depois temos o Sudão do outro lado. Então, é um país bem fechado também, né? Geograficamente falando, já é bem fechado. E não é muito conhecido, e também uma ex-colônia francesa, então não tem muitas, se a gente quer ir a partir da colonização, não tem muita relação com o Brasil. Mas a relação de fato que eu encontro com o Brasil é justamente a presença afro no Brasil. Aí a semelhança está aqui, né? Quando cheguei ao Brasil,
Antes de vir já eu sabia que o Brasil tem a maior comunidade, né, negra fora da África. Então, eu achava que ia me encontrar, de fato, em casa, né? As pessoas sabem que quando você vem para o Brasil. E lá no Chad temos um grande amor pelo Brasil, né? Não sei, nos outros países da África, mas o Brasil é bem visto justamente por causa dessa relação, né, a presença afro-brasileira é muito forte, então faz que as pessoas tenham um olhar muito grande, um olhar muito bem no que diz respeito ao Brasil. Também a questão de, além dessa presença, né, cultural, né, a afro-brasileira no Brasil, que me identifiquei muito também na questão de festa, de dança, da religiosidade, né, afro-brasileira, uma coisa que a capoeira, eu praticava capoeira, primeira vez que eu fui lá fazer, o jeito de bater o tambor, o birimbau, o som me fez me sentir de fato em casa, porque é muito parecido, bater palmas, a ginga, tudo isso, uma coisa muito parecida com o Chad, né? Mas tem outras diferenças, mas eu me deixo mais encantar, né, pelas semelhanças. E também outra coisa que eu aprendi que eu no Brasil, acho que eu aprendi também a me identificar também muito como africano, como negro. Aprendi muito com os irmãos aqui da diáspora, né? Eu fui uma vez comentar também uma publicação da MC Sofia, né? Sofia, eu acho, naquela época, ela, não sei, agora deve estar com 15, 16, ele falava da mãe, África, realmente eu como alguém que veio da África, eu aprendi muitas coisas, e esse orgulho que o afro-brasileiro tem de se afirmar como afro-brasileiro, uma coisa que a gente está perdendo muito no continente africano. A colonização fez, de fato, que as pessoas hoje, a gente está abrindo muitas coisas, né, da nossa tradição. E o movimento panafricanismo sempre veio da diáspora. A diáspora é uma força grande para a África, embora não tenha uma relação direta assim, com a África, mas essa busca de se reconectar faz que nós, hoje, jovens da África, a gente chega também a essa identificação. Hoje tem esse movimento África muito forte no continente africano. A gente percebeu, de fato, que está na hora de se reconectar com as nossas raízes, nossas origens, que isso é muito importante, porque a gente estava perdendo, a gente estava abrindo... A gente fala lá no Chad, né, da briga, tradição, modernidade. Quando a gente fala da modernidade, a gente se refere, geralmente, no Chad, a cultura ocidental. Tá? E tem uma tendência, houve um momento, né, nos anos 90, que era mais querer se identificar com o Ocidente, mas hoje está tendo um movimento contrário também. E isso com a ajuda da diáspora. A diáspora é fundamental, né? Se houver na história do movimento panafricanismo, você vai ver que o movimento não partiu da África, partiu da sua diáspora, daqui das Américas. Aí depois foi levado para a África e ajudou, né, a reconquerir as independências africanas. Então, a relação África-diáspora é uma coisa que a gente precisa manter, tá? Falando de fato do Chad, o Chad, ou quando a gente fala da República do Chad, é uma uma, digamos, é um resultado da colonização, mas antes de falar da República do Chad, como a gente tem hoje, o Chad tinha suas organizações sociais, né, tradicionais, que em cada etnia, cada grupo tinha suas organizações. Então, eu sou fruto da parte sul, né, que faz parte do Chad, de um grupo étnico que chama Ngambai, que é um grupo do sul do Chad, e que hoje, segundo as pesquisas, é o grupo mais amplo, que tem a maior
digamos, falando de população, né, em número de gente, né, que falam essa língua. Então, mas é um grupo muito amplo também, com suas diversidades por dentro. Quando fala do grupo Ngambai dentro, tem semelhança linguística, mas tem também diferenças culturais, né? Eu faço parte desse grupo, né? Por parte do pai, porque eu sou por parte da minha mãe, ela tem também origem na República Centro-Africana também, que é um país vizinho. Mas esse negócio de país vizinho é uma coisa que, quando você vai nas fronteiras, a pessoa não entende desse tipo, porque são famílias que foram divididas. Fato, nas fronteiras do Chad você vai encontrar seu primo, mas vão te dizer que ele é de outra nacionalidade. Mas para nós é um primo. O que importa é a questão da identificação linguística do sangue e tal. Por isso, quando você falou de fazer o teste, eu entendi também nesse sentido, eu falo, não, as fronteiras não podem nos dividir. As fronteiras não podem nos dividir, né? Você é aqui, mas você, para mim, você é o irmão, né? Esse negócio de irmandade, quando a África a gente fala de irmão, é nesse sentido, né? Que é uma coisa que vai além fronteiras. A gente não... É verdade que hoje, para viajar, eu preciso do passaporte do Chad, por isso eu falo que eu sou chadiano, não... É verdade, são questões administrativas que a colonização não impôs, mas hoje ainda, nas coletividades territoriais tradicionais, a gente ainda tem essa identificação com a questão linguística, cultural, que vai além das fronteiras, das coisas lá, de consequências da colonização. Vou te falar que hoje, por exemplo, no Chad, tem um grupo que chama Mundang. Eles têm um chefe tradicional que tem o seu palácio no Chad, mas os seus súditos, digamos, estão até no Camarões. E uma vez, eles têm essa festa tradicional, uma vez por ano. Eles fazem isso em vários, dependendo, o chefe escolhe onde vai ser essa festa, pode ser do lado do Camarões, pode ser do lado do Chad, mas o povo não percebe essa coisa. O povo vai se encontra ao turno do chefe, e o que importa ali, nesse momento, é a tradição ancestral. Tá? Então, acho que o projeto tem também esse aspecto, né, de nos reconectar com a questão da ancestralidade. Né? Então, isso é importante, eu acho importante falar disso. Tem gente que acha que é bobeira, não, sou brasileiro, mas é importante reforçar isso. Porque, como fala, um pouco sem identidade. Sobre a língua, você acha que você tem muita dificuldade com a língua, com o idioma? Porque às vezes eu me imagino, né, em outro país, como seria a minha adaptação com outro idioma, né? Eu não me vejo falando outro idioma. Atualmente eu só falo português. Como foi essa adaptação no Brasil? O pessoal você fala muito bem português. Sim. Como foi esse aprendizado? Obrigado, Poliana. Muito obrigado. Muito obrigado. No início foi difícil, porque eu, quando cheguei aqui, não sabia nada do português. No Chad não se fala português. E até tem gente que acha que o Brasil fala espanhol, tá? Meus amigos, não sei se estão nos acompanhando, mas tem amigos do Chad, e quando eu publico ou escrevo alguma coisa nas minhas redes sociais em português, eu falo, você com seu espanhol aí, para. O pessoal acha que eu tô da América Latina, a gente não tem esse preconceito, digamos, preconceito em relação ao continente. Acho que todo mundo que mora aqui é latino-americano fala espanhol. Então, eu tinha um pouco disso, mas eu fui estudando, então, e quando cheguei, a primeira coisa, porque eu já vim para estudar, já sabia que o desafio maior seria a língua. Então, passei 3 meses estudando, de segunda a sexta-feira, o português. Foi bem difícil no início, eu garanto. Mas o que me ajudou muito é que eu vim num país que tem uma diversidade de idioma. Desde criança já a gente aprende a falar uma diversidade, você tem um vizinho aqui de outra etnia, que fala outra língua, a gente tem que conviver, aí a criança vai aprendendo. Mas, além disso, também o português, por ser uma língua que tem uma origem também, né, do latim, eu fiz um pouco esse jogo de comparação com o francês, isso me ajudou muito, e também porque me arrisquei, tive força de vontade, e aí fui falando, o idioma é para falar. Se você errar, vai ter alguém para te ajudar. Eu sei que não vou falar como o brasileiro fala, como o brasileiro nato fala, mas eu preciso falar. Se eu
quero viver aqui, se eu quero que o povo me entenda. Então, é assim que eu fui aprendendo. Muito Então, bom. foi um desafio, foi difícil no início, mas depois de 1 mês, 2 meses, eu comecei a me virar sozinho, tá? Porque É uma coisa que a gente aprende muito na África também, você tem, pelo menos no Chad, para não generalizar, chegar a uma certa idade, a criança passa por um período de iniciação tradicional justamente para poder aprender a se virar sozinho. Porque eu vou falar, seus pais vão estar sempre com você, então você tem que aprender a se virar, tá? Então, isso foi uma educação que eu recebi também, que me ajudou muito a lidar com a minha, a minha estadia aqui. Sim. Olha, eu achei super interessante o que foi dito, né? Dessa relação com os africanos em diáspora e dos africanos mesmo naturais do continente africano, de qualquer nação africana. Porque acaba tendo essa ajuda, né? Na redescoberta ou no resgate das tradições. Eu acho isso super interessante, porque no Brasil muitas famílias têm essa sensação de pertencimento. Nós pertencemos à África, nós estamos aqui, mas nós somos descendentes de pessoas que foram trazidas para cá. Né? Existe em algumas famílias esse pertencimento, mas em muitas outras também não existe. Né? A gente sabe que o Brasil é um país muito negro, um dos países que mais receberam, é o país que mais recebeu, aliás, mas, assim, em alguns aspectos, a gente percebe um distanciamento da sociedade brasileira com essa origem, né? Em 2019, eu dei uma reportagem, eu concedi uma entrevista para uma reportagem da revista Galileu, e eles me perguntaram sobre como eu entendia a relação dos testes de ancestralidade com o combate à discriminação, com o entendimento ao pertencimento as suas raízes, né, na África, as minhas raízes na África e tal. E o que eu percebo é o seguinte: eu acho que os testes, por um lado, podem levantar um debate racial ainda mais profundo no Brasil, né? Mas para nós, afro-brasileiros e africanos, acredito que existe uma grande chance de reconexão através desses testes, né? Eu acredito que ele pode nos aproximar ainda mais, né? Mostrando o quanto nós somos iguais. Um desses pontos e que nós somos o mesmo povo, porque um desses pontos que a gente observa é que no Brasil, por exemplo, as linhagens maternas elas são muito mais africanas do que nativo brasileira, do que indígenas, né? As linhagens L, né, que são as linhagens africanas, elas têm um número muito maior do que as linhagens indígenas. Então a gente percebe o quanto dessa influência africana, como foi grande no Brasil, né? Então, em algumas regiões a gente percebe uma influência maior da Nigéria, de países vizinhos à Nigéria, como é o caso da Bahia, como é o caso do Pernambuco. Aqui onde eu moro no estado do Ceará, a gente percebe uma influência maior de Angola, do Congo, né? Então, a gente percebe que o Brasil, embora tenha recebido muita gente, né, em algumas localidades essa presença ela é meio tentam apagar essa presença, mas que a gente percebe o quanto ela está espalhada em todo o país, né? Eu achei interessante que os de fora acabam ajudando os de dentro da África, né, que nunca saíram de lá, a voltar às suas tradições, às suas origens, né? O Chad é um país que tem bastante influência árabe devido à proximidade com os países do norte da África, ou não? Isso daí é facilmente observado também? Sim, não sei, se tem uma pergunta também do... Bom, vou responder a sua pergunta, depois respondo a pergunta da Poliana, né? Fala Poliana, assim, maravilha. isso. Então, o Chad tem uma grande influência não falei muito disso, mas tem grande influência do mundo árabe no Chad, muito, uma grande, isso porque o primeiro contato do Chad com o mundo de fora, digamos, fora do continente africano, foi com os árabes. A presença, por exemplo, do Islã no Chad
data do século 7, 8, por aí. Então, os franceses entraram no Chad quase no final do século 19, 20, no início do século 20. Então, a presença árabe muçulmana é muito forte, até que a maioria da população é muçulmana, 52, 53 por aí, né, se declara muçulmano. E você vê isso nítido no jeito de se vestir, no jeito, nas músicas, nas festas, tem uma presença muito grande, é uma mistura. Por isso, o Chad é considerado também não sei a palavra em português, mas vou tentar falar, mas é a união, o encontro entre o mundo árabe com o que a gente chama da África subsaariana, com a África negra. E ali é nítida a mistura. O Islã lá, a religião muçulmana, tem uma cara, digamos, estou falando cara africana, sabe? Ele tem uma cara africana, de fato, entendeu? Porque foi um contato de muito tempo que foi se modelando para ter esse aspecto bem chadiano, para não dizer africano. Então tem uma presença árabe muito forte, até que a língua, o idioma, o árabe, é o segundo, né, uma das línguas oficiais, além do francês. E para você, se você está pensando no Chad, você tem que aprender a falar árabe, senão você não vai conseguir fazer nada. O árabe do Chad, que é diferente também do árabe do Egito, sei lá, da Arábia Saudita, essas coisas, o árabe do Chad. Porque o negócio para ir comprar no mercado essas coisas é árabe. Você tem que se virar em árabe. E depois em Gambai também, que é a minha língua também, que é mais falada no sul, mas um pouco na região central. Maravilha, maravilha. Não sei. Então, respondendo a pergunta. O que você acha da questão racial no Brasil? Como tem sido a sua experiência? Boa pergunta, né, Poliana? Realmente, eu me surpreendi muito quando cheguei, porque, como falei para você, né, o Brasil, para nós, é outra parte da África. E a gente costuma ver no Brasil apenas no jogo de futebol, ali a maioria é negra. Então a gente esperava, né, pelo menos quando cheguei, né, ver pelo menos os negros também ocupar os espaços assim de decisão, essas coisas. Então, primeira coisa que me impactou foi isso. Também, um dia na faculdade, eu fiquei lá, estava olhando pela janela para ver o pessoal que está trabalhando, né, o pessoal da limpeza, essas coisas, sem tirar valor, né, falar que não, mas é um trabalho também digno, mas quando a gente compara, né, com quem está assim na faculdade ocupando espaço, professores, diretores, você vê toda essa gente é branca. Mas na limpeza isso me impactou muito, porque não é essa imagem que a gente tinha do Brasil também, porque é um país que tem a maioria, né, a maioria negra, afro-brasileira. Então, deve ter, mas quando você vê na televisão, essas coisas, então, o primeiro impacto foi isso. Então, o que o futebol apresentava era uma coisa, era no futebol, sim, você vê que a maioria ídolo é um negro, Pelé, essas coisas. Então, mas no dia a dia é uma coisa diferente. Então, foi o primeiro impacto. Então, essa questão racial é uma questão, é um problema sério para o Brasil. O racismo é um problema sério, né? E, falando da minha própria experiência, eu já contei várias vezes essa experiência. Foi uma experiência pela qual passei desde os primeiros meses no Brasil. Isso me mexeu comigo muito e também me deu força de lutar também, de começar a acompanhar os movimentos afro, de fazer parte, de seguir um pouco, fazer parte dessa luta. Então, em 2015, eu estava saindo da faculdade, 11 horas por aí, a aula tinha acabado um pouco cedo, aí eu andava com um amigo também do Chad, a gente andava na avenida, como outros meninos, tem outros meninos com a gente também, porque tem uma escola do lado, tem meninos aí brancos andando de boa, e do nada a polícia, e não é qualquer. Depois que fiquei sabendo que é da Rota, se fala, aquela polícia de intervenção, sim, chegou, apontaram arma para a gente, pediram para a gente deixar tirar as mochilas, eu não entendia nada.
eles estavam acompanhando a gente desde a saída da faculdade, não tinha percebido, a gente estava conversando de boa, aí chegamos a um certo nível, tinha carros, coisas lá, estacionadas na avenida e tal. Acho que, não, levanta as mãos, levanta, era 4, com fuzil, armas, apontando. O meu dia foi 11, 12 horas por ali. Aí pediram para levantar as mãos, eu, tudo perdido, estava ainda começando a minha. Pegaram uma mochila, abriram, viram que você tinha livros, coisas de faculdade. Aí depois deixa eu falar, tá, não, vocês devem ser devem ser príncipes lá na sua terra, porque eu estava vestido com traje lá do Chad, mas eu fiquei muito apavorado, de verdade. Isso me deixou, eu não entendi até, entrei no ônibus, peguei o ônibus, mas fiquei assim, sem entender, falei, por que isso? Por que eu fui parar? Porque não fiz nada. Eu estava saindo da faculdade, aí depois, quando voltei, comecei a conversar com outro amigo, né, estudante brasileiro também, que estava com a gente. Ele ficou então, muito magoado, muito chateado, porque ele estava lá. Eu encontrei no ponto de ônibus. Quando contei a experiência, ele falou como o brasileiro está sentindo vergonha, né, que estrangeiros sejam tratados desse jeito. Ele ficou muito magoado também nesse sentido. Então, é interessante você falar isso, sim, porque o racismo no Brasil é algo com que a gente convive há muitos séculos, né? Como fruto, como reflexo da escravização. E, assim, a gente não... Assim, eu não sei se isso é passado lá fora, né? Que isso existe aqui no Brasil, né? Eu me surpreendi de muitos, né? De várias nações do continente africano me falarem, a gente sabe lá que aqui, né, o Brasil é o país, um dos países mais negros do mundo, né, fora da África. É como você disse, né, é como se fosse uma extensão da África, né? E é interessante você falar isso porque esse episódio foi em São Paulo, né? Aconteceu em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. E você é do Chad, né? Sofreu essa discriminação em São Paulo. Imagine, no Brasil, isso aí acontece muito em outros lugares também, onde a presença negra é menor. Eu moro aqui no Ceará, né? Já morei no Rio Grande do Norte também, e aqui eu sou estranho dentro do Brasil. Eu sou estranho dentro do Brasil, né? Aqui eles costumam olhar feio pra gente nas ruas, né? As pessoas, a gente percebe um distanciamento bem grande. Eu sou de São Paulo, veja só, eu nasci em São Paulo e moro aqui. Você de fora, né, sofreu discriminação, né, do Chad sofreu discriminação em São Paulo. Eu de São Paulo sofro discriminação aqui no Ceará, né, que é um estado no Brasil. Então, imagina, são realidades mesmo que não são passadas lá fora, embora vocês saibam que aqui tem muitos negros, né? Outra coisa que eu gostaria de comentar também é que a minha esposa, ela é cearense, e ela não imaginava que em São Paulo tivessem tantos negros, né? Porque o que a mídia passa aqui, na televisão aqui, dá a impressão de que em São Paulo não tem pessoas negras, né? Então, quando se pensa em pessoas negras, se pensa na Bahia, se pensa no Maranhão, né? Nunca em São Paulo, né? Nunca no Sudeste, no Sul. Né? E o que a gente vê é totalmente contrário. A gente sabe que em São Paulo tem uma comunidade africana muito grande, né? E também muitos afro-brasileiros, né? Muitos mesmo. Então, esse choque de realidades, né? Esse choque de contexto. É interessante escutar sobre isso. Mas, assim, você percebe... O que você percebe entre os afro-brasileiros? Você acha que existe um entendimento afro-brasileiro no sentido de acolher os africanos como irmãos, né, como iguais, ou você acha que ainda existe um distanciamento entre nós? Então, aí eu não posso generalizar, porque tem... Nunca dá para generalizar. Tem gente quando se aproxima, quando me vê, quando sabe que eu sou africano, tudo isso, tem alguns irmãos, irmãs, né, afro-brasileiras que têm essa curiosidade, que tem que estar nessa busca, né, de conhecer, se conectar com o continente, que me acolhem, que ficam curiosos, que se aproximam, de fato, para saber alguma coisa. Mas também tem um grupo que tem também o processo do racismo,
A opressão fez que ele, quando te olha, eles te olham como um perigo para eles. Isso eu já ouvi também de irmãos, e isso dói muito mais, ver você ser rejeitado por alguém, né, da sua comunidade que você espera uma acolhida deles, né? E isso não é só minha experiência, mas muitos, porque eu trabalhava também numa ONG com os irmãos, né, imigrantes também do continente africano, nos falam que muitos não se sentem muito acolhidos, né, porque eles esperavam mais da comunidade afro-brasileira, mas geralmente parece que é com essa comunidade que eles têm mais brigas, que eles têm mais divergências, né? Então, isso dói muito, né? O que deveria nos unir acaba nos afastando, né? Então eu passei por essas duas experiências também, mas eu entendo também, eu tento entender, sei que o processo, né, da escravidão, da colonização, faz que a gente olha no irmão mais o inimigo do que o irmão, né? É isso que eles queriam também, né? Dividir para melhor reinar, né? Como se fala. Exato. Então, na África também isso acontece. Essa questão de dividir de fronteiras faz que hoje o africano que mora um país mais colocado, sei lá, que mora no sul, acho que é melhor do que aquele que mora no centro. Então, a gente tem também essas diferenças que é ruim, que não ajuda na nossa luta, eu acho. Exato. A colonização, a dominação, ela colocou na mente do afro-brasileiro de que ele deve se esquecer ou tentar apagar o passado africano, né? A gente percebe dentro do campo da pesquisa, da genealogia genética, que muitos afro-brasileiros se sentem muito mais próximos dos indígenas sobretudo dos indígenas, porque assim, se você não tem como justificar que a sua pele é escura, se não der para não falar que é negro, é melhor ser indígena, né? E muitas famílias negras ainda preservam histórias de índias pegas no laço e tal, que é outro contexto preconceituoso e tal, né? Da exploração, dos estupros e tal, envolvendo indígenas. Mas assim, se aproximam muito mais, se sentem muito mais próximos dos indígenas do que dos africanos, né? Muito mais próximo dos portugueses do que dos africanos, mas realmente é um processo que a colonização trouxe, né? Uma realidade que a colonização nos deixou. O Robert fala, Haiti é um país negro também, eu acho que o Haiti é o país fora da África que tem mais negros. O Haiti tem uma história maravilhosa, né, de resistência. Um dos países, eu acho que a primeira nação, né, negra a alcançar a sua independência, tem uma história maravilhosa. Né? Sim. Pode falar. Queria falar responder um pouco. Sim, o Haiti mas a gente está falando mais em questão de quantidade, né? Digamos que a gente quer falar de quantidade, isso, populacional, né? Haiti tem a maioria, quase todos os haitianos são negros, mas o número de negros que a gente tem lá, se a gente compara com os números, né, em questão de quantidade, tem mais negros no Brasil do que Haiti, por causa da população, em questão de número. Mas sim, o Haiti até pediu para entrar, né, na organização da União Africana, né? Agora está com um país observador, mas eu acho que também isso é uma injustiça por parte dos países africanos não terem aceitado o Haiti, né? Porque Haiti, os haitianos sempre se reclamam africanos, isso é bom. Eles foram um dos primeiros também que participaram desse movimento panafricanista, tal. Né? Haiti, de fato, poderia ter feito parte mesmo da União Africana, mas, enfim, temos essas questões políticas que o Brasil, as dimensões do Brasil territoriais são dimensões continentais, né? O Brasil é um país imenso, né? E não existe um lugar nessa terra onde você não encontre negros. Né? Eu vivo num estado, o estado do Ceará tem uma tradição de negação da história negra. No entanto, eu moro numa cidade cearense chamada Aracati, e aqui a gente percebe nitidamente a influência africana.
tanto na religião quanto no próprio fenótipo das pessoas. A minha esposa é de uma região aqui no Ceará onde a presença indígena é mais forte, né? Então, os negros da região dela são os indígenas, né? Como os portugueses chamavam, eles falavam que os indígenas eram os negros da terra, mas essa região onde eu moro, que é o Vale do Jaguaribe, você percebe que aqui não, né? Por conta de contextos históricos, né? Como a Guerra dos Bárbaros, a gente percebe que aqui, né? No Ceará, aqui, a presença africana é maior, né? Mas só que a gente vê ao mesmo tempo que historiadores, que vários outros estudiosos tentam negar essa presença, né? Mas na verdade não existe nenhum canto no Brasil onde você não vai encontrar a influência africana, né? Se não está no fenótipo, está nas linhagens, né? Está na linhagem materna, está na religião. Você vê que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é a cidade no Brasil onde você mais encontra terreiros, né, de Umbanda, de Candomblé. Então a influência africana está ali, né, embora tenha uma presença muito grande. Sim. Acho que não tem como o Brasil negar essa parte do fato da sua história. Eu escrevi um texto nesses dias, né, sobre o Dia da África, porque a África está está no Brasil em todos os detalhes, né, todas as camadas, como vou chamar mais, em todas essas coisas você encontra uma presença africana na cultura brasileira, que seja na cultura, na economia, na questão culinária, na questão da língua. Tem ali uma presença africana que não tem como negar, né? Eles tentam querer negar ou apagar essa página da história, mas não vão conseguir, né? Não vão e nunca vão conseguir, porque é uma coisa que está enraizada, é nítida. Ou apagar essa história é apagar toda a história do Brasil, é apagar o Brasil da surface da terra, né? Então, não tem como. Por isso a gente tem que resistir, lutar sempre. Eu vou falar um pouquinho sobre o seu teste. Isso, agora. Pode falar. Primeiramente, eu gostaria de falar que o teste deu 100%, né, africano. Esse 100% poderia ter norte da África, mas não tem, né, não tem. É exclusivamente da África subsaariana. Né? O teste do Mbaidin foi feito pelo grupo, né, DNA Testes do Descobrindo Brasil, através do nosso projeto, né, onde a gente reúne pessoas voluntárias, membros do grupo que se juntam, né, e a gente faz ali uma vaquinha, a gente compra os kits, né, para as pessoas. Então, o teste dele foi feito nesse contexto. Eu gostaria de falar um pouco sobre os resultados e sobre o resultado, e à medida que eu for falando, eu vou falar sobre o que você achou. 100% África subsaariana, certo? 38% Costa da Mina, né? Região da Costa da Mina. Para quem não sabe, da região da Costa da Mina é a região ali da Nigéria, Gana, Togo, Benin, né? E aquelas nações ali vizinhas à Nigéria, que de certa forma também incluem o Chad, né? Tem, deixa eu ver, 38% Costa de Mina, nilotas, né, que são os povos do sul, ali do Nilo, né, pega Sudão do Sul, Uganda, Quênia, Etiópia e Tanzânia, né, teve, então, 17% daquela região, 14% oeste da África, né, que já pega região do Camarões, Gabão, República do Congo, Angola, Guiné Equatorial, Namíbia, África do Sul, República Centro-Africana, República Democrática do Congo. Então, teve 14%. Senegâmbia, né, que é a região do Senegal, né, Guiné-Bissau, daquela região, Mali, né, aquelas regiões desses países,
né, e dos países vizinhos, leste da África, que já pega Quênia e os países vizinhos, e do povo Mandê, né, que é, aqui tem algumas explicações, né, Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Burkina Faso, Libéria, Costa do Marfim. Antes de iniciar a live, a gente estava conversando aqui, e é interessante falar sobre essas subdivisões, porque geralmente quando eu falo com alguém, né, que é 100% de algum lugar, as pessoas falam, mas para que eu vou fazer esse teste, né? Sendo que eu já sei que eu sou de Angola, eu sou de Gana, eu sou da Nigéria e tal, para que eu vou fazer? Né? E, na verdade, a gente percebe com o teste que não é isso, né? Eu estava conversando com o Mbaidin, que, na verdade, os povos não tinham essa coisa de países, né? Essa visão de países que a gente tem hoje é algo muito recente, né? Algo que o europeu levou para a África, mais que os povos na antiguidade não tinham não se baseavam por esses mesmos conceitos. Então, as pessoas estavam em constante movimento, né? Então, quando você faz o teste de ancestralidade, você tem a oportunidade de descobrir, né, por quais partes eles passaram, por quais partes eles se movimentaram, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Qual foi a sua sensação, né, quando você viu o resultado? Então, para mim não foi uma surpresa, de fato, porque a imigração no continente africano é uma coisa bem antiga. Os povos lá, né, como você acabou de falar, sempre estão ainda, né, em movimento. Entendeu? Esse negócio de fronteiras, de fato, falei também no início, né, é uma coisa recente. É recente, porque eu sei que meus ancestrais não são do Chad, porque eles vêm de vários lugares. Eu fui ler um pouco também, um pouco da história do povo Ngambá, e vi que eles são da região ali do Nilo, que passaram por vários outros lugares. Então, não foi uma grande surpresa. Eu fiquei muito feliz em saber ainda mais que eu tenho primos, né? Reforçou essa ideia da irmandade que eu já tinha, né? Aí eu estava falando nesses dias, Roberto, ele apareceu agora online também, fez o teste, aí descobriu que tinha uma relação assim de linhagem, como eu falava. Eu sempre falei para você que a gente era irmão, você que agora está confirmado. Para o quesito também, por exemplo, eu brincava para ele, falei, vou dizer para você, o Chad é o berço da humanidade, é de onde tudo partiu. Então, vocês aí, que são outros africanos, têm que saber que vocês são os meus primos. Eu sou o primeiro e depois vocês vêm de mim. Então, vocês têm que respeitar. Estou brincando agora, né, num grupo de africanos. Eu falei, minha missão era repatriar todos que estão na diáspora para o Chad, porque é de onde vocês saíram. Então, foi bom. O seu reforço ainda é o que eu já tinha, né, em mente antes também. Eu acho legal você falar sobre berço da humanidade, sim, porque a sua linhagem paterna é a mais antiga do mundo, é a primeira que se tem notícia, né, que os antropólogos, cientistas têm notícia. Então, você descende do primeiro homem, né, não que ele fosse o único na época dele, né, ou só dele, mas ele deixou milhares de descendentes, e você é descendente do primeiro homem de que se tem notícia no mundo, né? E o Roberto também, né? O Roberto é primo. É primo aí pela linha. Mas é bom, esse teste eu acho que é bom. Eu sei que tem gente que eu falava para você no particular, mas se quiser eu falar, tem gente ainda que tem receio de fazer esse teste. Já vou aproveitar também para fazer uma chamada para os outros irmãos, né, do continente, por questões também históricas, né, de questão de teste, não sempre de DNA, mas teste para vacina, para outras coisas que foram usados por outros fins também, né, na África. Então, faz que muita gente ainda está com receio. Né? Muitos amigos falando para mim, quando eu fiz a proposta, falaram, vamos fazer esse teste. Sim, embora a gente já, como se fala, a gente já saiba de onde a gente é bom ajudar os nossos irmãos daqui que estão nessa busca, né, a se conectarem com a gente. Sim,
Eu até faria, mas como uma coisa que vem de fora, ninguém sabe, com esses brancos, com esses ocidentais, eles vão pedir uma coisa, mas usam para outro fim. O continente já se foi muito nessas coisas de querer se aproximar da gente depois para usar, entendeu? Para falar assim, eu entendo o medo de vocês. E tem fatos que comprovam que teve esse uso, né, das coisas para outros fins no continente. Então, eu entendo o medo das pessoas. Mas, com vocês, que o projeto, e acho que a partir de hoje, as pessoas vão tentar entender que é uma coisa que é nossa. O primeiro é isso. Você tem que entender que é uma coisa nossa, que tem por objetivo reforçar os nossos laços ancestrais. Isso é importante. É interessante você falar isso, porque eu não imaginava. Eu tô auxiliando o Genera no projeto deles, né? E eu não imaginava que eu fosse enfrentar tanta resistência, né? No ano passado, quando eu comecei com Descobrindo o Brasil, eu fui fazer esse trabalho entre os indígenas e eu senti uma grande resistência, né? Isso porque a minha esposa é indígena, a família materna dela é tudo indígena, então, assim, eu vi resistência por parte deles, né? Porque também aconteceu essas mesmas coisas aqui no Brasil, ia um branco lá com material, colhia DNA do pessoal, dava presente, não sei o quê, enganava, depois ia embora e usava para outras finalidades. Né? Então, por conta disso, também na comunidade indígena existe uma forte resistência contra os testes. Né? Mesmo a minha esposa já tendo feito, meu filho, a avó dela, tio dela, todo mundo fez. E amigos nossos também da comunidade indígena aqui no Ceará fizeram. Mas mesmo assim, eu vi muita resistência, né? Nem esperava. Esse projeto da Genera ele também está sendo feito com árabes, né? E eu esperava mais resistência, sim, por parte do pessoal da comunidade árabe. Quando a gente começou, estava no mês do Ramadã, então muita gente estava com algumas restrições, né? Religiosas e tal. Eu falei, vou encontrar muita dificuldade. Na realidade, não, né? Eu, graças assim a boa vontade do pessoal, generosidade, né, gentileza e tal, eu fui super bem acolhido, né, pela comunidade árabe, e o projeto foi super bem acolhido pela comunidade árabe, inclusive quero agradecer ao pessoal da comunidade árabe em São Paulo, né, eu sou de Guarulhos, né, cresci em Guarulhos, e Guarulhos tem uma comunidade árabe muito grande, né? E interessante foi encontrar, mesmo longe aqui, né? Eu estou no Ceará, encontrar através desse projeto pessoas que eram minhas vizinhas, né? Em Guarulhos e que estão participando, que participaram do projeto e que assim um foi passando para o outro, né? Os árabes foram passando para o outro, foi indicando pessoas de famílias conhecidas, porque o projeto ele dá um kit para cada pessoa de cada família, né? Não pode ser parente. Então, eu falei, caramba, onde é que eu vou encontrar tanta gente assim? E não, né? O pessoal foi assim muito legal e um foi indicando para outras famílias, outras famílias, outras famílias. Como a comunidade libanesa, né, em Síria, no Brasil é muito grande, em São Paulo é muito grande, né? Tem mais libaneses em São Paulo do que lá no Líbano. Então, a gente conseguiu preencher e está conseguindo, né, tocar esse projeto adiante. Mas eu senti muita resistência por parte, né, dos irmãos africanos, né, e gostaria de dizer que não tenho o que temer, né, assim, eu sempre gosto de deixar as coisas bem claras, né, para que não hajam dúvidas. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, eu me coloco à disposição para responder dúvidas que vocês tiverem. Eu coloco os meus meios de contato abertos, né, para quem quiser tirar essas dúvidas, porque não tem realmente o que temer. O propósito, né, a intenção do projeto, ela está bem clara. Quando a gente encaminha o formulário para que as pessoas possam responder, lá tem todas as informações de finalidade, né? Algumas pessoas também ficam receosas de passar endereço para a entrega do kit, né? Porque você recebe uma caixa e pelos correios, e aí precisa de endereço, e o pessoal fica com receio de dar endereço e tal, né? Gente, não tem o que temer, tá bom? É completamente seguro, né? E as finalidades elas são bem claras, né? Está tudo bem esclarecido. E dentro desse assunto, né, que o Embadin falou,
sobre o preconceito, né? Muitos brasileiros têm feito esse teste, muitos brasileiros. Aí você imagina, várias pessoas da comunidade africana no Brasil, em São Paulo, fazem esse teste que aparece como parente dessas pessoas. Então, isso daí é uma grande oportunidade que você tem de mostrar para aquela pessoa que tem preconceito, que, sei lá, por alguma razão tenha, sei lá, suas discriminações, né, seu racismo, de que ela carrega ali no sangue dela, um pouco da África, né? Uma parte, vocês não são tão diferentes assim como ela pensa, né? Ah, ele é estrangeiro, eu não sou, eu sou brasileiro. Não, na verdade, todos nós somos cidadãos do mundo. E esse teste, né, esse projeto, ele ajuda a esclarecer isso, ele ajuda a mostrar. Então, eu quero reforçar esse convite a vocês de todas as nações, né, do continente africano que residem no Brasil, né, e que esse teste está sendo oferecido gratuitamente. E caso as pessoas também, os brasileiros que estão assistindo, conheçam alguém, indiquem, né? Depois eu vou disponibilizar de alguma forma, né? Seja através do Envaidim, ou através da minha página, do meu Facebook. Vocês podem me adicionar no Facebook, vocês podem deixar até mesmo dúvidas aqui. Como é que eu faço, né? Esse teste de ancestralidade? Deixem aí nos comentários, né? Eu vou dar um jeito de encaminhar o formulário para vocês, né? E se você conhece alguém, você não é, você é brasileiro, né? Mas você conhece alguém, então indica essa pessoa, né, para fazer o teste, né? Então vai ser bastante enriquecedor para os dois lados. O teste também, além dos parentes, quando eu falei que o Embaiding ia fazer o teste, né, algumas pessoas falaram assim, eu acho que não vai vir muito parente não, porque a gente não sabe de qualquer relação do Chad, né, com o Brasil. Mas foi totalmente contrário do que as pessoas pensavam, né? Ele veio com muitos primos brasileiros, né? Muitos primos brasileiros, muitos mesmo. Inclusive uma amiga minha aqui do Ceará, né, que é indígena, mas tem miscigenação, ela é prima dele, né? Olha que coisa legal. E ela mora em Itapipoca, aqui no Ceará, e descobriu que é prima dele, né? Então, é algo bem interessante. Nunca ela imaginava que seria um parente. Então, isso daí traz essa realidade. Você também pensa dessa mesma forma? Você acha que é uma grande oportunidade, Embaidi, das pessoas fazerem? Sim, eu acho importante, né? Como falava no início dessa conversa, né? Falei, não, é importante para a gente fazer, porque a gente descobre coisas que é, não sabia, né? E isso ajuda não apenas na questão de ancestralidade, mas de saúde, né? Eu vi no meu resultado que pode ajudar também a evitar algumas doenças, a saber se cuidar no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito a outras coisas também. Então, eu acho muito importante fazer, né? Para nós, como comunidade, é mais importante ainda, porque sabemos que a escravidão destrui bastante coisa, destrui laços, né? E é bom é, reconstruir esses laços, né? Então é importante fazer isso. Eu recomendo e me coloco também à disposição, né, para ajudar, para divulgar também. Então não tenham medo, não entendo o medo das pessoas também, mas a gente precisa confiar também, às vezes é bom confiar e fazer isso, ver o lado positivo desses testes, que é muito bom, muito importante para nós como comunidade africana, né? Quando fala africana, inclui a diáspora, tá? Porque um gostinho de afro-brasileiro não é África, pronto. Então, é um pouco isso. Certo. Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar? O Roberto está falando alguma coisa aí. Como eu posso fazer? Eu conversei com uma amiga, Joana, lá de Guarulhos, ela também é do Haiti, né? E ela queria fazer o teste. No momento, nós que somos aqui do continente americano, né, e ilhas, não estamos dentro desse projeto do teste grátis, né, que a Genera está oferecendo.
né? O teste grátis está sendo oferecido nesse momento para dois grupos, né? Para árabes, na verdade, eles falam Levante, né? Que é a região ali do norte da África, Oriente Médio e Mediterrâneo, né? E para africanos, no primeiro momento, era da África subsaariana. No primeiro momento, era para angolanos, né? E países vizinhos, mas agora se estendeu a pessoas de diversos países, tá bom? Você faz o formulário, preenche o formulário, né, e depois passa por uma triagem para poder receber o kit. Mas para haitianos ainda não. Mas todos podem, né, adquirir o teste, tá bom, gente? Qualquer um pode adquirir o teste. Ele custa, o teste básico, 199 a 799, tá bom? O teste você pode adquirir lá no site da Genera, que é www.genera.com.br. Lá você vai ter todas as explicações a respeito do teste, tá bom? Teste de ancestralidade. É www.genera.com.br. Ou se não, você pesquisa lá no Google Genera, tá bom? E aí você vai ver lá no site da Genera as opções para poder adquirir. Qualquer pessoa pode adquirir, tá bom? Qualquer pessoa. Mas no projeto que está doando os testes gratuitamente, por enquanto, só os dois grupos, né? Árabes e africanos da África subsaariana, da África Negra, tá bom? Esses daí podem receber gratuitamente. Nós que somos aqui do continente americano e ilhas, né, da América Central e tal, ainda não, tá bom? Mas qualquer um pode adquirir, tá bom? Lá no site da Genera. Alguma outra dúvida? Alguém mais tem dúvida? Alguma dúvida a respeito dos testes? Então, assim, hoje, né, a gente testou recentemente o Felipe também, não sei se o Felipe está assistindo. O Felipe é do interior de São Paulo, né? E ele, ali no comecinho da lista dele, veio a Sara, né? A Sara fez o teste por indicação, né, do Embaiding, e assim, ela ficou super satisfeita com a experiência que ela teve com o teste, né? Porque ela falou assim, que em Angola, né, a cultura é bem parecida com a do Brasil, e ela disse que ficou bem satisfeita, né, em saber que existem pessoas. Ela pensava assim, só eu imigrei da minha família, né? Ou seja, só eu estou aqui no Brasil. E na verdade ela falou que não, né? Então na verdade tinham pessoas da família dela antes dela aqui no Brasil, né? E ela ficou feliz de ver algumas pessoas ali na lista, né? E o Felipe estava ali entre os primeiros. O Felipe é 90%, né? Da África. E é paulista, ele é de São Paulo, brasileiro. Então, gente, ninguém mais tem perguntas? Ninguém mais? Eu tô ansioso pela live da Tereza. Não sei se a Tereza tá nos assistindo. Não sei, eu mandei para ela o link, mas não sei. Então, estou ansioso pelo resultado dela. Ela enviou essa semana, né? As amostras, enviou essa semana e já me mandou uma mensagem falando que está super ansiosa. Está super ansiosa, e eu também estou bastante ansioso com o resultado dela. Fiquei feliz com a eleição dela. Ela foi eleita, eu vi agora, foi eleita Foi eleita, né? no Então, Conselho fiquei para Imigrantes. Isso, Conselho de De São Imigrantes em Paulo. São Paulo, né? Fiquei bastante contente com a eleição. Então, você quer fazer algumas considerações finais, Baidinho? Então, realmente eu te parabenizo por esse projeto, né, por ter essa ideia. Eu acho muito bom. É uma iniciativa muito boa, porque ele ajuda, né, como falo, em reconectar, né, com a nossa terra, né, reconectar a nossa comunidade. Uma coisa que a gente muito precisa, né? Como escreveu o Alex também nos comentários, a gente precisa mesmo para poder saber, né, de onde, né,
viemos, né? Quem somos, isso é importante. E o que eu vou fazer é convidar também, né, a convidar os irmãos, né, do continente africano, de fato, que vieram, né, nesses tempos para cá, de não terem medo e de participar do projeto. Eu fiz, e Roberto, que está aqui, também fez, e outras pessoas fizeram, e o resultado foi muito positivo, tá? Foi muito positivo, primeiro para nós mesmos, né, como indivíduos, depois para a comunidade toda. Então, uma coisa que não prejudica em nada, você não paga nada, é muito fácil, muito rápido também o teste, você não vai cortar o seu cabelo nem corpo, o sangue, tirar isso, não, é só a saliva, como você falou, uma coisa muito rápida, muito fácil a fazer sozinho. Então, eu convido, né, o pessoal aí do continente não ter medo de fazer. Então, é um pouco isso. Então, eu agradeço pela oportunidade que você me deu, de me chamar por participar desse projeto. Então, muito obrigado. Acho que tem uma pergunta que chegou agora. Você vai responder aí depois a gente. Eu que agradeço pela confiança, né? Como você disse, muitas pessoas têm medo, né? Mas eu acredito que a gente deve se dar a oportunidade, né? E acreditar e confiar nas pessoas, né? E eu acho que a gente tem muito mais a ganhar, né? Com essas experiências, né? De reconexão. Para você ter uma ideia, a Débora Seco também fez, né? A atriz Débora Seco, conhecida, né? Na Globo e tal. Ela fez o teste dela, ela é quase 100% europeia, mas só que a linhagem dela é africana, né? É africana, a linhagem materna. Ou seja, ela descende de uma mulher que foi trazida, né, do continente africano para o Brasil. E por conta dos descendentes dessa mulher, né, terem se misturado, né, hoje em dia a Débora Seco tem, no seu geral, né, quase tudo europeu, mas tem a assinatura, né, de que lá atrás teve essa mãe africana, né, e assim muitos pelo Brasil, né, muitos pelo Brasil, e esse teste ele vem para revelar, né, para mostrar. Você vê que a sua linhagem, né, é L2. Quantos brancos, né, entre as brasileiros, não tem essa mesma linhagem? Então, às vezes a pessoa pensa que é distante da outra pessoa e na verdade não, né? E o teste está aí para revelar isso, para mostrar. Alguém fez uma pergunta aí sobre o Haiti. Os haitianos, pode-se falar que os haitianos são 100% africanos ou 90%? Não tem como saber. Mas eu acredito pela história do Haiti que são 100%. Eu acredito. Né? Agora, umas semanas atrás, nós fizemos o teste da Dona Edith. Ela é do Rio de Janeiro, nascida em Cabo Frio, ela tem 96 anos. E ela é 100% africana. 100%. Ou seja, a família dela nunca se misturou. Né? Ou teve, eu fico muito feliz, né, com resultados assim, de brasileiros, né? Porque Sim. Isso daí significa muita coisa. Né? Significa bastante coisa. Para saber é fazer o teste, né? Porque não tem como falar assim. Porque às vezes a gente pode se enganar também falando. Então é bom fazer para saber, né? E o Felipe, ele achava que ia ser 100%, né? Sim. E veio com 90%, né? Tem alguma coisa, embora ele seja maioritariamente, né, da África negra, mas Sim. ele tem alguma mistura, né? Sim. Falando de famosos, eu estava vendo, acho que foi quem está falando dele, acho que é o Pericles, que fez também dele, nesses dias, ele estava comentando, que também achava que ia ser 100% africano, ele viu que é 40 ou 50 por aí, ele tem uma descendência também alemã, tudo isso, ascendência. Ele ficou um pouco surpreso. Então, às vezes, a gente não pode, assim, falar diretamente. É bom esperar fazer o teste. Por isso, o teste é importante. Muito importante para fazer, para saber realmente. Eu achava que ia ser uns 80%, 70%. Sim. Eu achava. Você acha que eu tenho quanto? Você já falou para mim no início que você se surpreendeu, que tem poucos de africano em você falou. Não é tão pouco, mas assim, eu achava que seria mais, sabe? Eu achava mais. que seria 70, 80, né, 90. Sim. O meu resultado foi o seguinte. O resultado foi o seguinte, 50%
né, da África subsaariana, né, 40% europeu e 10% indígena. Esse é o meu Então, resultado. Me por isso é surpreendeu. bom fazer o teste, né? Para ter a Por isso que certeza. é bom fazer o teste. A minha avó paterna já é 80% da África negra, né, da África subsaariana. Então ela é 80%, mais do que eu. Eu sou 100%. 100%, 100%. Eu fico, olha, Tá? as pessoas ficam tão admiradas no grupo, né? Que a gente tem um grupo de genealogia genética. O pessoal fica de Sim. boca aberta quando sai um resultado 100%, porque no Brasil, devido às miscigenações, a gente sempre vê aquele quadrinho, aquele quadro, né? Aquele gráfico, sempre dividido. Acho que não vai encontrar um 100%. Não vai Uhum. encontrar. E aí a gente vê o É. 100% assim, o pessoal fica admirado. Admirado. Bem, bem contente, bem feliz. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Aproveita. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Então, não, se não tiverem, eu quero agradecer, então, mais uma vez, pela confiança. Quero convidar o pessoal para fazer, né, para participar do projeto. Quem tiver dúvida de como fazer, como eu consigo fazer a inscrição, né? Onde é que eu encontro? É no link online. Eu vou encaminhar o link online, tá bom? De alguma forma, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Vocês que são amigos. Você é conhecido como Leonardo, né? Então, todo mundo chama mais de Leonardo, né? Ou não? Porque tem esse nome aí, o francês Leonardo, mas tudo bem, pode chamar. Mas eu Leonardo. prefiro. Pois é. Então, aí vocês perguntam, eu vou deixar com o M. Digging para vocês perguntarem para ele e se informarem, né, a respeito do projeto. Eu quero agradecer todo mundo que participou, que perguntou, que assistiu, né? E quem não conseguiu nos acompanhar aqui, igual a Miriam, que foi para o protesto hoje, né? Vocês vão assistir depois gravado, tá bom? E eu quero agradecer muito a todos vocês. Muito obrigado. Certo, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.